Boa tarde a todos. Vamos começar, então, a nossa sessão da tarde. E a abertura dessa sessão, né, vai ser com o o pesquisador Conago, né, ele vem, professor também, né, porque trabalha na nossa pós-graduação. E eu vou fazer uma breve introdução sobre o Dr. Luiz Alberto Conago. Ele possui graduação em farmácia, né, pela Farmácia e Bioquímica do Espírito Santo, mestrado e doutorado pelo Instituto Militar de Engenharia, Então, eu vou estar apresentando, né, um método de ressonância magnética nuclear que eu acho que vocês nunca viram. Seria um aparelhozinho que cabe até na minha mão, se vocês quiserem, tá? Então, eu vou dedicar a apresentação desse tipo de aparelho para acessar a estrutura, morfologia e dinâmica de quitina e quitosana. Como já a professora Carla falou, esse daqui foi trabalho do Flávio Koch e o William Facchinato, que são dois ex-alunos de doutorado aqui do Instituto, sabe? Então, o que eu vou fazer não vou querer entrar muito em detalhes das aplicações, dos métodos dele, mas mostrar para vocês de uma maneira rápida como vocês talvez possam usar esses tipos de aparelho nas suas pesquisas com quitosanas, com qualquer tipo de material, em solução, estado sólido, gel, gás, onde você conseguir produzir, nós analisamos, tá? Ele tem aplicação e ainda você pode, teoricamente, fazer até no próprio animal, se você quiser, tá? Isso não tem limitação nenhuma, tá ok? Então, eu vou gastar um tempo tentando mostrar as bases para o funcionamento e depois mostrar alguns exemplos. E também eu vou usar exemplos que ela usou, alguns métodos que ela usou, que eu tenho um método alternativo, e muito melhor que o dela, né? Tá certo? Então, todos os métodos têm seus problemas, né? Cada um tem uma vantagem e tem suas desvantagens, tá? Então, o que vocês conhecem, que eu imagino, seria esses equipamentos grandes aqui, ó, espectrômetro de ressonância magnética nuclear de alta resolução. Custa 1, 2, 3, 4, 5 milhões, dependendo do que você quer. O que se observa nele é um sinal chamado de tipo desse daqui, você faz uma operação matemática, você obtém um espectro. Assim como ela mostrou lá, que ela obteve o espectro, ela fez várias determinações usando isso. E tem um outro, que talvez não seja muito comum aqui, seria amostras no estado sólido. Então, o William vai apresentar na apresentação dele, onde ele fez os espectros de várias quitosanas aqui, ó, e ele consegue, através de métodos de análise multivariada, prever qual o espectro desses materiais que representa a parte cristalina e qual é a parte amorfa. Eu consigo separar um do outro. Raio-X não tem essa mesma habilidade, né? Ele consegue ver muito bem a parte cristalina, mas não tão bem a parte amorfa. E eu acho que ele vai falar exatamente sobre isso. Mas o que eu vou falar são aparelhos de bancada. Tá? Aqui estão dois exemplos. Tá? Esse daqui é produzido aqui em São Carlos. Tá? Ele é um produto que a gente usa para outras aplicações. E eu tenho a mesma coisa. Tá? Um sinal que a gente chama no domínio do tempo. É um sinal que decai em função do tempo. Se eu fizer a transformada de Fourier, tá? O que eu vou obter? Eu vou obter essa linha larga aqui. Ó. Um espectro de alta resolução, ó, do etanol está aqui de baixo. Nesse meu aparelho, qualquer análise que eu fizer, a linha vai ser sempre essa. Água, qualquer material que eu botar aqui, líquido ou solução, vai ser assim. Porque essa forma aqui, ó, não é dada pela minha amostra. É dada pela qualidade do aparelho, do ímã que está aqui dentro, tá ok? Então, eu não preciso fazer transformada de Fourier. Eu posso analisar meu sinal no domínio do tempo. Eu analiso o sinal diretamente aqui. Aí eu posso obter curvas como essa daqui, que eu vou explicar para vocês, que são amostras em solução. Poderia ser aqui, ó, daqui para cá, eu só estou aumentando a concentração de quitosana em solução. Tá? Toda vez que aumenta a concentração de quitosana, esse meu sinal aqui decai mais rápido. Ou posso também estar pegando soluções de quitosana e adicionando algum material, algum íon paramagnético, acontece coisas parecidas. E também nós podemos obter espectros nos materiais sólidos aqui, ó, são novamente tipos de quitosana, onde a gente vai ver daqui a pouco, a gente vai conseguir determinar a proporção entre materiais rígidos e móveis dentro de vários tipos de amostra em estado sólido. Tá? Exatamente o que se faz em alto campo, também se faz em baixo campo, a qualidade de informação é menor, né? Mas você pode usar um aparelhozinho que custa, acho que do Brasil, uns R$200 mil.
Tá? Ainda é caro, mas porque quase não é fabricado, né? Tem muito pouca demanda. Então, eu vou falar exatamente como funciona, seria o que nós chamamos de relaxometria por RMN. Eu nunca vou ter espectro, tá? O que eu vou ter ser alguns sinais que vão ser devido ao tempo de relaxação, né, que chama T1, e ao T2, para amostras em solução. Tá ok? E que seria o T1? O T1 é nada mais, você coloca a tua amostra num campo magnético, tá? Água ou qualquer material, ele separa em 2 níveis de energia quando é hidrogênio. E a maior parte fica no nível fundamental, tá? Porque tem menor energia. Aí você faz uma excitação, você iguala os níveis. Então, o processo com que faz o retorno desse sistema excitado para o fundamental chama-se relaxação T1. Tá? Então, esse processo que nós vamos usar, um deles. E ele é igualzinho à termodinâmica. Aqui está uma amostra quente, aqui está a amostra fria. Existe um tempo aqui de transferência de calor. Isso vai acontecer mesmo, tá ok? E ele chama-se spin rede ou látice aqui nesse caso, porque ele transfere para o ambiente. Então, a energia que ele absorve, ele não devolve na forma de onda, ele devolve com a forma de calor, ele tem que devolver para o ambiente. Tá? Então, ele é um decaimento exponencial, ou um crescimento exponencial, como se fosse um decaimento radioativo. Então, ele decai exponencialmente, eu poderia usar, por exemplo, o tempo de meia-vida, sabe? Decaimento radioativo. Mas a gente não usa, a gente prefere usar em ressonância o tempo de relaxação, que equivale mais ou menos a 70% do decaimento do máximo em um tempo T1, seria isso. E o tempo de meia-vida, né, cai 50%. Tá? E uma coisa assim diferente da termodinâmica clássica de troca de calor é que essa energia tem de ser transferida para o ambiente via ressonância. Ele tem de estar na mesma frequência, sabe? Ele tem de ter campos magnéticos que vão absorver essa energia. Então, vai depender de campos magnéticos que vão existir na minha amostra. Então, se nós imaginarmos aqui uma molécula de água, vocês acham que a molécula de água está parada dentro de um copo? Ela está com movimentos até de gigahertz, daí para cima. Então, a molécula de água, né, ela é composta por núcleos, por elétrons, e ela se movimentando, ela gira o quê? Campos magnéticos oscilantes. Isso que eu preciso para relaxar. Tá? Então, eu vou mostrar um gráfico para vocês, mas além desses relaxação aqui que a gente chama de material diamagnético, que não tem nenhum elétron desemparelhado, todo material que tem substância paramagnética, tipo um composto radical livre ou qualquer metal de transição, faz com que essa relaxação seja muito rápida. Tá? Só para mostrar um exemplo aqui, ó, um íon de cobre 2. Ele tem um elétron desemparelhado. E um elétron, ele tem um campo magnético mais ou menos 1000 vezes maior que um hidrogênio. Então, a ação desse campo magnético aqui é mais ou menos 1000 vezes maior. Então, um pouquinho de uma substância paramagnética faz o nosso material relaxar muito rápido. E eu vou mostrar como é que a gente usa isso para estudar interação de quitosano com esses materiais aqui. Ok? Então, aqui, como ocorre essa relaxação T1 em termos de dinâmica molecular, né? Então, ó, aqui seria a frequência de ressonância, né, que é dado pelo meu isótopo, né, e pelo meu campo magnético. Digamos que seja 100 MHz, está aqui. Ó. A minha relaxação T1 vai ser a menor quando as frequências que a minha molécula, ou que estão acontecendo na minha amostra, estão na ordem da frequência de ressonância. Tá? Então, numa molécula de água, ela tem movimentos que vai praticamente de 0 até 1 giga. Tá? Aí você vai abaixando a temperatura ou subindo a temperatura, esse T1 pode vir para cá ou pode vir para lá. Tá? Então, normalmente, numa amostra líquida, nós temos, né, ela perdendo, como se diz, movimento, seria um tempo de correlação, depois a gente vai ver, isso daqui seria o T1 do líquido e um T1 do sólido. Então, esse daqui não é bom, porque tanto um sólido quanto um líquido, ele não tem movimentos na rede igual a minha frequência de ressonância. Então, o processo não é muito eficiente. Tá ok? Então, aqui, ó, se eu pegar em solução, então as moléculas pequenas vão estar aqui, mas as moléculas grandes vão estar aqui. Isso, teoricamente, é um problema, mas depois a gente vê que algumas vezes pode ser uma solução. E a outra relaxação, chama spin-spin ou T2, ela não envolve nada a ver com esse processo aqui. Ó. Esse daqui seria um processo entálpico, isso daqui é um processo entrópico. Isso daqui é o seguinte, ó, um spin que está aqui embaixo troca com o spin que está em cima, eles ficam trocando. Não há retorno para cá, mas o meu aparelho consegue ver esse processo. É como se fosse uma desordem no sistema. E uma coisa é que esse tempo T2, ele é sempre igual ou menor do que T1. Tá ok?
Então, também ele tem um decaimento, né, exponencial, que novamente a gente chama esse decaimento aqui, a constante de tempo daqui, mais ou menos nessa altura aqui seria um T2, né? Se fosse 50% seria um tempo de meia-vida, tá? Então a gente usa esse valor aqui e a gente vai usar isso para algumas aplicações. Então, se nós formos olhar em termos de materiais, aqui eu tenho o relaxação T1 para 2 campos magnéticos ou 2 frequências. Então, para uma frequência baixa ou um campo magnético baixo, eu preciso de movimentos, tempo de correlação de movimentos na minha rede, mais ou menos nessa ordem de 10 a menos 9 segundos. Se for para um campo mais alto, eu cada vez para cá. E se eu for para esse lado aqui, eles também vão. Mas se nós olharmos o T2, ó, o T2 cai praticamente linear. Não é linear, né? Mas só que você vê a faixa, quanto que ele varia daqui até aqui? 1 milhão de vezes. Tá? Isso para uma amostra de água. Se eu pegar a amostra de ureia, esse tempo aqui de relaxação máximo da ureia é 1 hora. Vai de 1 hora até 10 microsegundos. Quer dizer que é, sei lá, 100 milhões de vezes a diferença de tempos que eu tenho. Então, eu tenho uma faixa gigantesca que eu possa trabalhar. Ok? Então, eu vou começar a mostrar algumas aplicações, então, onde eu estou usando esses conceitos. Um foi um trabalho do Flávio, onde ele usou a ressonância magnética nesses aparelhos pequenininhos para monitorar a coagulação da quitosana. Exatamente como você fez, né? Você mudou o pH. Então, aqui tem um gráfico. Esses 2 experimentos aqui, a medida de T1 e T2, são determinados ao mesmo tempo no método que nós desenvolvemos. Então, se nós olharmos o T2, ele depende de quê? Da mobilidade do sistema, praticamente. Ele decai, né? Então, ó, enquanto está solúvel, né, ele está com T2 quase igual a T1. Mas na hora que ele fica insolúvel, ele cai. E com o T1, acontece ao contrário. Lembra que após a frequência de ressonância, ele sobe. E essa parte final aqui, até hoje, a gente não entendeu. Porque uma água pura, mas com oxigênio, ela tem um tempo de relaxação mais ou menos de 3 segundos. Essa água por aqui é uma água que foi tirado o oxigênio. Eu não sei se a quitosana tem alguma habilidade de ajudar até na remoção do oxigênio, sabe? Não sei se na hora que precipita ou se ela complexa ele, exatamente, eu não sei. Mas foi muito estranho, mas a gente nunca estudou isso, tá? Então, eu posso pegar a curva que a Jaqueline, né, fez, foi mais ou menos essa daqui, medida de tubidimetria, né? Então, você tem uma curva aqui que o material fica menos transparente, né, com o aumento do pH, você determina. E a relaxação T2 está aqui. Ó. Então, teoricamente, você pode usar isso para fazer essa determinação também. Sabe? E esse método nosso aqui, ó, não importa se é colorido, se não é colorido, não tem importância nenhuma. Okay? Então, se você for fazer com algum íon paramagnético, algum íon que tem cor, pode dar problema aqui na tubidimetria. Mas por que que acontece aqui? Ó? O que nós estamos medindo aqui, ó, não é a quitosana, nós estamos usando como probe a água. Sabe? Que a quantidade de quitosana é 2,2 gramas por litro. Então, o que nós vemos aqui, esse sinal aqui é devido à água. Nós estamos usando a água como um probe da mobilidade. Então, ó, como isso acontece? Aqui vou pegar uma coisa de rocha, ok? Se nós colocarmos a água dentro de um poro, né, mais ou menos grande, o tempo de relaxação ele é longo. Eu vou diminuindo o tamanho do poro, esse tempo de relaxação ó, vai diminuindo. Por quê? Porque quando a água, aqui ela não está mais livre como num copo. Ela, cada vez que diminui mais o tamanho do pó, mais tempo ela vai passar chocando com a parede e vai perdendo velocidade. Ela vai se tendendo a ser como sólido. Okay? Ela não está sólida do ponto de vista físico, mas ela está perdendo a dinâmica molecular dela. Então, se eu pegar uma rocha e for diminuindo a porosidade, eu tenho isso daqui. Ó. Isso se usa em petróleo para saber o tamanho de poro das rochas que estão armazenadas, onde fica o petróleo. Né? Se calcula por RMN, sabe? Até no poço de petróleo desce um aparelho lá para determinar isso. Então, isso daqui está me dizendo que, por algum motivo, daqui para cá, houve uma formação de uns poros menores e mais rígidos. A gente não sabe, a gente nunca mais aprofundou nisso, mas quem queira, né, talvez, aqui houve uma reticulação, digamos assim, é que houve formação de uns poros menores. Por quê? A água ela ficou com um movimento mais restrito nesse ponto, tá ok? Isso que está dizendo. A explicação, não nos aprofundamos, tá ok? Mas pode ser uma nova aplicação. Uma outra
é também feito pelo Flávio, né, que é estudar a interação de complexos paramagnéticos com a solução. Novamente, eu passo a usar sempre a água como meu sensor. Tá? Então, diferentemente de antes, tanto o T1 quanto o T2, na presença de um sal de ferro, que é paramagnético, aqui ele é quase zero, tá ok? Porque o domínio da relaxação é por um elétron desemparelhado aqui do ferro, ou mais, eu não me lembro aqui. Então, ó, ele está fazendo com que a água relaxe super rápido. Aí eu vou subir no pH, aqui, ó, e esse sinal em linha tracejada aqui, ó, é como se fosse uma solução de sulfato de ferro pura, sem a quitosana. Tá? Ele precipita mais ou menos aqui nessa faixa de TH3. Se eu coloco a quitosana, a gente vai ver praticamente 2 platôs aqui, né? Talvez nesse T1 que sobe, ó, ele é mais ou menos visível. Aqui ele está dizendo o seguinte, ó, esse valor aqui, a 3 segundos, é o da água pura. Quer dizer, tem ferro lá, 3, tem a quitosana, mas esse ferro aqui, ó, ele já não está mais livre para a água chegar perto. Por quê? Todos esses efeitos eles dependem da distância ao cubo. Então, se a água não passa aqui numa certa distância, ela não sofre o efeito de relaxação. Por algum motivo aqui, a quitosana está bloqueando esse íon ferro. Tá? Então, a primeira transição aqui está ligada simplesmente ao arco complexo aqui, ó, mas daqui para cima, o ferro, né, pelo T1, ele está bloqueado para que a água chegue perto. Já o T2 está dizendo assim, ó, essa solução tua aí está com bastante reticulação, digamos assim. Tem moléculas de água que estão se chocando com estruturas de quitosana muito próximas. Mas o tempo de relaxação T1 me diz que as águas não estão chegando mais perto desse elemento aqui, tá ok? Então, isso aqui são 2 aplicações em solução. Aqui são outras aplicações que vão envolver, né, trabalhos aqui com o professor Campana, com o Felipe, com um monte de pessoas, onde vão ter quitinas e quitosanas aqui, preparadas com diferentes graus de cristalização, e eu vou mostrar como se usa a ressonância magnética agora de materiais em estado sólido, tá? Nesses aparelhos de baixo campo, ok? Então, aqui é um dos primeiros trabalhos que saiu disso, o professor Campana está aqui, o William, né, que fez os experimentos, onde nós usamos para avaliar esse material aqui, ó. Normalmente, são caracterizados por várias e várias técnicas, né? Eu vou mostrar apenas o resultado. Então, aqui são algumas quitosanas e alguns derivados desse material. Então, se eu tenho uma amostra sólida de quitosana, o que eu tenho? Que tipo de relaxação T2 eu tenho? É um material sólido. Então, a relaxação vai ser super rápida, ok? Então, se nós olharmos aqui, ó, a quitosana decai, olha, o tempo aqui é 0,4 milissegundos, tá? Então, o sinal da quitosana aqui, ó, está decaindo mais ou menos com 10 microsegundos. E depois tem um segundo decaimento aqui, ó, que é uma parte da quitosana que está mais ou menos flexível. Muita da contribuição é dos grupos CH3 do acetil, porque o acetil ele só para movimentos de rotação a menos 150 graus, tá? Daí para baixo. Então, ó, aí eu vou mudando as propriedades do meu material, ele vai ficando menos cristalino, né? Aqui seriam esses materiais aqui, ó. Vocês podem ver como vai mudando essa relação. Acho que aqui tem... Então, ó, isso aqui que nós chamamos de uma parte rígida do material e aqui a parte móvel, tá? Aqui seria um espectro de hidrogênio. Aqui não tem água, tá ok? Isso daqui é só quitosana. E os derivados, né? Desculpa. E aqui, então, ó, nós podemos medir os tempos de decaimento do sinal, né? 16, 17, 40. Tá vendo esse último aqui, ó? Ele decai em 40 milissegundos e olha o tempo que ele leva para decair essa parte móvel, que a gente chama. Quer dizer, então, que ele está num movimento muito maior do que aquele. A gente consegue fazer uma avaliação disso. E também nós conseguimos calcular a fração móvel, quanto tem de intensidade desse sinal e quanto tem desse componente aqui. Eu consigo estimar, né, a quantidade de fração móvel. Na quitosana tem mais ou menos 9% de materiais que têm uma certa mobilidade, enquanto que nesse último material chega a 73%. Tá? Próximo slide é um outro trabalho novamente feito aqui com o professor Campana, Felipe, onde estão usando para ver propriedades também de beta-quitina, normalmente material sólido, né? Aí nós obtemos aquelas mesmas curvas, aqui tem outros dados de RMN de alta resolução, mas nós conseguimos medir as mesmas coisas. Como vocês imaginam, a quitina é praticamente sempre rígida, né? Porque então esse componente aqui, ó, é o que sempre domina. Mas para alguns tratamentos que o William fez aqui, que eu não vou conseguir, eu vou mostrar para vocês
e-mail dele, mas você pode ver que alguns tratamentos que ele fez aqui, ó, elas não decaem no mesmo tempo. Esse daqui é um outro método que ele usou para mostrar que também é a mesma coisa que se observa lá. E aqui também nós temos, novamente, os tempos, né, de variação. Ó, praticamente, nós se olharmos aqui, ó, o tempo do material rígido, ele quase não muda, e do material mais móvel, ele tem uma certa mudança. Novamente, a gente pode estimar, né, quanto tem do componente móvel. Móvel quer dizer o seguinte, ele tem alguma mobilidade, e da parte rígida, né? Então, aqui também não varia muito. E um último exemplo, que seria nós usarmos essa ressonância para fazer várias análises. Aqui, então, novamente, são vários tipos de quitina que ele preparou, com diferentes graus de acetilação. Normalmente, sempre esquece disso daqui, ó. Aqui a quitina pura, vocês podem ver que vai se deslocando para lá. Então, quer dizer que estão diminuindo a rigidez do sistema. E aqui também está mostrando que quanto vai aumentando esse sinal, mais móvel, né, ele é. Então, o que o William fez? Ele calculou, né, esses valores aqui, né? Então, a gente vai de, sei lá, de 80 até mais ou menos 300, e aqui não muda muito, né? Mas ele pode pegar esses sinais aqui, ó, e fazer o quê? Começar a prever coisas usando análise multivariada. Ele coloca esses sinais aqui, acho que aqui, não sei, são 16 amostras, e ele consegue, por exemplo, fazer a correlação desses tipos de sinal aqui com o grau de acetilação da quitosana, não é isso? Tá? E aqui ele consegue ter alguma correlação com a cristalinidade, determinada por raio-x. Então, nesses aparelhos, a gente consegue tirar essas informações, assim, não são uma maravilha, né? Porque também a gente não sabe qual é a precisão desse método aqui, eu confio mais nele. Mas o raio-x aqui, se houver parte móvel ou parte amorfa, sempre há dificuldade de se determinar isso com uma certa precisão, né? Principalmente se ele for com alta mobilidade, o raio-x não vai enxergar nada, eu acho. Esse problema eu sei que nós temos em proteína. O raio-x faz o desenho de uma proteína como sendo uma estrutura rígida. E por ressonância nós vemos que muita parte dela está com movimento de altíssima mobilidade, sabe? Então essas partes são difíceis de ver. Mas eu não estou falando mal nem bem, não. Estou falando simplesmente, esse daqui é um outro método, comparado com ressonância de alto campo, muito mais barato, muito mais simples, e que você pode, por exemplo, obter essas informações que eu estou falando aqui. Ainda tem mais um aqui ainda. Puxa vida. Não, acho que está repetindo, né? Ah, não, acho que eu estive lá. Então, ó, novamente, voltando a agradecer aqui, ó, a FAPESP, como estamos no estado de São Paulo aqui, é a grande financiadora, ela deu bolsa para o William e para o Flávio, e financia praticamente, mas também temos contribuições, né, da CAPES, né, via as bolsas aqui do Instituto, CNPq, e algum recurso da FINEP também para ajudar nesses projetos. Então, aqui, ó, nós ficamos aqui a 500 metros daqui, né? Então, aqui está meu e-mail, né? Se precisarem saber de mais informações sobre todas aquelas amostras que foram preparadas pelo William e pelos outros colaboradores do artigo, né? O William pode dar, e o Flávio é o que fez toda aquela parte de determinações de quitosanas em solução. Tá, ok? Então, isso seria mais ou menos o que eu tinha para falar aí. Não sei se falei muito rápido ou muito devagar, mas era mais ou menos o que eu tinha para dizer para vocês. Muito obrigada pela sua apresentação, acho que enriquece bastante o nosso evento. E temos tempo para perguntas? Temos tempo? Pode ser. Conago, falando em parceria, né, a contribuição que o William aportou, né, e o Koch para a área de quitina e quitosana, e você, né, com a introdução desses novos métodos de ressonância magnética nuclear, ainda está para ser mais reconhecida, né? Eu acho que a maioria das pessoas que tomaram conhecimento desses artigos ainda não perceberam o alcance que tem, né, no sentido de caracterizar ainda melhor a quitosana e de uma maneira até mais barata, né, com equipamentos de baixo custo, de baixo campo. E eu vou pegar um aspecto que me interessa bastante. Você falou da solução da quitosana, né, em função do pH, e determinou regiões em que há mais movimento e mais... Você falou em flexibilidade e rigidez? Então, existe assim, movimento e flexibilidade. Eu estou analisando ali sempre a água. Água. Se a água está com... Sabe, se ela estiver num copo, você jogar água numa areia,
ela já tem outra mobilidade. Certo. Toda vez que ela se choca contra a parede, ela perde velocidade, digamos. Aí ela reduz o movimento, e para nós isso é como se ela estivesse se tornando sólido, né? Não é sólido, mas para nós o sólido quer dizer mobilidade. Mas a mobilidade da água, exatamente, a água é a testemunha dos Sim, movimentos da macromolécula. Isso, sim. E nesse sentido, esse método poderia ser utilizado para a gente avaliar a rigidez da macromolécula da quitosana? Em termos de... Em solução, você quer dizer? Em solução, em solução. Sim, nós teríamos de ver, assim, que ela depende de... Assim, nós sabemos muito bem que a água está perdendo. Agora, se você tiver moléculas de quitosanas totalmente isoladas, ou você tem moléculas de quitosana que elas estão, digamos assim, agregadas, isso que eu não sei, sabe? E isso, nós temos de ter um modelo que você quer estudar. Tendo isso, a gente consegue estimar por esses tempos a taxa ou a velocidade de movimento da água, sabe, da restrição que a água está sofrendo. E isso tem uma relação direta, talvez, com a conformação da molécula, se elas estão, digamos assim, sabe, fazendo estruturas, né, assim, fazendo um polímero longo, né, se elas se agruparem, o tempo de relaxação volta a ser o da água, sabe? Se elas se juntarem tudo e formar um glóbulo, ela tem muito pouca área na superfície para interagir com a água. Então, isso acontece com o leite, sabe? Você imagina que leite é uma coisa que é água. Não, o leite, para nós, ele tem um tempo de relaxação super curto, porque a água está interagindo com proteínas, com um monte de coisa. O leite coagula, ele vira a ser água pura para nós, porque o material sólido separou da água. Então, ele volta a ter um tempo da água. Então, ele é um método que você usa a água como um probe do tamanho da molécula, ou de, sabe, que ela está interagindo, né? Do tamanho dos poros, exatamente. Eu realmente não sei qual que é, né? Porque não é a minha área, mas tem um montão de aplicações potenciais que nós nem chegamos, né? Os dois não fizeram tese só nisso, né? Tem muito mais outras coisas. Essa foi, dentro dos métodos que eles usaram, foi dois dos resultados dele. Okay? Porque, classicamente, a gente estuda, né, a rigidez de polímeros por método viscosimétrico. Sim. Mas é muito demorado, é muito preciso, né? Sim. Mas é muito demorado. E eu anseio por encontrar um método alternativo, né, que pudesse comparar. Sim. Então, essas medições aqui são segundos, tá? Você colocou a amostra lá, sai na hora, né? Tá ok? Claro. Tem, claro. Acho que eu falei rápido, ninguém... Muito interessante o método. A minha pergunta é a seguinte, ela responde melhor esse método para macromoléculas ou dá para usar também com oligopeptídeos, moléculas menores? Qual a sua percepção? Não, assim, aí depende sempre assim, o que você está querendo ver, né? Os seus oligômeros, né? Dependendo da concentração dele, eles vão ser muito maior que a água, tá ok? Eu tenho que ter em alta concentração. Não, então, isso você pode fazer uma curva desses tempos de relaxação versus concentração. Você pode, teoricamente, até estimar a concentração. Porque quanto mais deles, mais tempo a água vai passar se chocando com eles, né? Ela leva um tempo, ela perde energia, ela perde movimento. Então, o que esses meus gráficos indicam são isso. Então, se for... A gente trabalha com açúcar, sacarose. Tá. Eu posso fazer uma correlação entre essa viscosidade, né? E o teor de sacarose, tá? Essa perda de movimento. Porque a sacarose, apesar de ser uma molécula não tão grande também, até menor que um oligômero, né? Ela já tem massa suficiente para diminuir a velocidade de movimentação da água. Por causa da interação com a água. Isso. Porque ela tem água que se choca, tem água água de hidratação, que ela nem precisa se chocar com a própria molécula. A própria molécula mesmo com as águas de hidratação. Se você imaginar as águas de hidratação em volta, elas já são muito maior do que a própria sacarose, né? Então, toda vez que ela passa ali perto e ela perde um pouco de velocidade ou movimentos, ela vai alterar o meu tempo de relaxação. Muito interessante, muito obrigada. Nada. Então, você é da Unicamp, né, professora? Sou da Unicamp. Então, lá tem vários e vários desses aparelhos. Lá. Então, o interessante é que a minha preocupação era encontrar uma metodologia que, por exemplo, pudesse contrapor com alguns estudos que a gente andou fazendo na parte de simulação molecular. Sim. Então, para simulação molecular, a gente usa normalmente moléculas menores, bota numa concentração teórica muito baixa, senão o tempo de processamento é muito alto, mas a gente tinha dificuldade de encontrar um método para verificar experimentalmente se o que a gente estava encontrando em termos de interação era verdadeiro ou não, né? Pode ser uma técnica, na Unicamp, né? tem uns 4 ou 5 desses aparelhos. Alguns estão na FEA. Na Química, tem com na o professor...
Não, na química tem que o professor que mexe com a parte de petróleo lá, com polissacarídeos também. Watson? Não, Não? o, Achei que era o Watson Law, não? não, trabalha junto com ele, mas é um sobrenome italiano. Edivaldo Sabadini. Edivaldo. Ele tem um aparelho desse. Conheço E ele. também não mostrei aqui, mas nós podemos medir coeficiente de fusão também com esses aparelhos. Muito tá? interessante. Então, é uma outra que eu não mostrei aqui. E ainda nós temos esses experimentos tudo em bidimensional, onde eu gero os mapas, onde os dois estão ocorrendo ao mesmo tempo. Aí eu aumento muito o meu poder de identificar os problemas, né, e resolução. E eu posso combinar também esses tempos de relaxação com difusão. Digamos assim, os experimentos são sempre muito fáceis. O difícil sempre é você saber interpretar o que está ali, né? Pode ser um montão de coisa, né? Aí a gente tenta achar a melhor explicação. A melhor explicação, quero dizer. Tem mais uma pergunta? Sei ele? Oi, professor. Eu sou a Ana Garcia, aqui do IQISC. Eu queria perguntar o seguinte: se eu for tentar complexar um metal nos sítios da quitosana, o senhor acha que a técnica me ajuda a quantificar o quanto de metal que eu coloquei lá ou não? Só me ajuda a ver se tem ou não o metal lá dentro? Não, assim, é possível, né? Se eu fosse determinar íons paramagnéticos em solução, eu tenho uma curva tão boa quanto de absorção atômica. Tá? É praticamente uma reta. E alguns metais eu chego 10 a menos 8, 10 a menos 9 molar. Aí, quando você coloca complexo, nós temos outros trabalhos feitos com EDTA. A gente tem todo o perfil de complexação lá. Aí vai depender do teu metal, exatamente, eu não sei o que ele faz. Eu não sei se quitosana ela forma crosslink com cálcio. Então, se você fizer isso você vai ter certamente uma determinação disso, porque isso vai alterar a estrutura. É porque eu imagino assim, que só a quitosana sozinha ela vai decair num tempo, e se a gente faz com alguns metais nobres, por exemplo, platina, paládio, mas e eles ela estão em solução, não é isso? São íons, né? Então, ela está complexada, o platina e o paládio são íons que a gente complexa, né? Não, sim, são coisas assim que eu não tenho experiência para dizer que sim e que não. Mas eu acho que vale a pena pela simplicidade. Eu acho que daria um tempo de decaimento diferente, sim, né? Sim. Aí nós temos feito coisas com DNA, com RNA, com isso, que acontece isso aí que você está falando, tá ok? Então, nós temos muito desses aparelhos da Embrapa, que a gente usa para analisar até frutas inteiras, e também no estudo de física, né? Temos lá uns 4 ou 5 desses aparelhos, tá? Aqui em São Carlos deve ter uns 12 ou 13. Tá bom, professor. Obrigada, viu? E na Unicamp, acho que só na Unicamp tem uns 5 ou 6. Parabéns, Conago. A técnica é muito interessante, a gente já estava discutindo umas ideias aqui. A minha pergunta é mais técnica. Quando você faz análise sólida, você precisa de um pó, ou pode ser um filme? Pode ser um filme? Sim, então o único problema, a ressonância é um método muito pouco sensível. Então, quando você tem pouco material, sabe, em termos de grama, sei lá, ou molar, você vai ter um tempo de aquisição longo. Mas se teu filme vier na forma, você pode me dar meia grama desse filme, sei lá, 100 miligramas, eu coloco ele inteiro lá dentro, sabe? Ou se eu puder enrolá-lo, ele vai num tubo de 10 milímetros, num desses aparelhos, tá? Uhum. Então, eu não preciso fazer nada, eu posso pegar o filme, eu só preciso ter massa de material, sabe? Entendi. Umas 100 miligramas, pelo menos. Entendi. Tá? Isso para o material sólido, né? Para o líquido, não. O líquido a gente trabalha com concentrações baixíssimas, né? Porque a quitosana tem um poder de aumentar a viscosidade da solução muito alto, né? Tá, joia. Obrigado. Nada. Mais alguma pergunta ou questão no chat? Nenhuma? Então, agradecemos mais uma vez. Então, quem quiser, eu deixei minha apresentação, está aí. Já falei com o Felipe, né, Felipe? Pode distribuir, não tem nenhum direito autoral. Né? Nenhuma coisa, nenhum segredo. Eu tenho que deixar eu falar da minha técnica. O William vai falar de estado sólido, mas tem alta resolução. Então, a gente vai continuar agora com as apresentações mais curtas, né? E ficou uma da apresentação da parte da manhã, deixa eu ver aqui, tá de ponta cabeça, que é do Felipe